Salve, rapaziada! Carlos do Universo Botafogo na área. Semana off de Botafogo, né? Sem jogo. Fica todo mundo meio órfão do nosso querido Fogão, mas vim aqui produzir um conteúdo. Vamos trocar uma ideia rápida aí sobre o Botafogo. Queria falar rapidamente sobre dois pontos. O primeiro, o fechamento da janela, né? Janela que o Botafogo não supriu as lacunas que precisava no elenco e, na minha opinião, era previsto que não fosse suprido, porque o Botafogo vem dando pistas ao longo desse ano que a parte esportiva e de elenco do Botafogo esse ano não são prioridade para John Textor e sua trupe. E aparentemente esse ano aí foi tirado para um ano sabático em relação a resultados esportivos. O que importa aí para o Textor foi fazer dinheiro para o Lyon até o meio do ano, e do meio do ano para cá o ano se resume para ele a resolver o problema societário que ele mesmo criou sozinho para o Botafogo. Bom, janela do Botafogo contou com algumas boas contratações, na minha opinião. O Caio Pantaleão é um bom jogador, é uma boa opção para a zaga, né? Porém, ele deveria, teoricamente, ele viria para o lugar do Jair, ele acabou vindo para ser o substituto do Jair, e o Botafogo não conseguiu contratar 3 jogadores de Série B ou de segunda prateleira do futebol. Botafogo, para quem não lembra, tentou um zagueiro do Juventude, não conseguiu contratar. Tentou um zagueiro do Novo Horizontino, não conseguiu contratar. E aí fomos aí para o bravo Gabriel do Volta Redonda para ser a opção, caso Caio Pantaleão não possa atuar. Bom, como ele teoricamente é a quinta opção para a zaga, já que temos o Bastos aí que deve voltar em outubro, não vou me pronunciar muito sobre essa contratação. Botafogo fechou com o Cris Ramos para o ataque. As credenciais de início dele foram boas. Fez uma boa partida contra o Juventude, um jogador muito alto, com características um pouco diferentes do Arthur Cabral. Apesar de ser mais alto que o Arthur Cabral, ele me parece mais leve, mais rápido, busca um pouco mais o drible. Um jogador que pode somar sim na equipe. Eu gostei da contratação dele. Em que pese, eu acho que a gente sair de Igor Jesus para Arthur Cabral e Cris Ramos é mais um downgrade dentre tantos downgrades que a gente teve em 2024, para 2025. Aliás, para mim, 2025 é o ano do downgrade do Botafogo. É o ano em que a gente bateu o teto em 2024 e não conseguiu chegar nem próximo em 2025 daquilo que foi 2024, seja em resultado esportivo, seja em nível de elenco, seja na aura do time com a torcida, seja na competitividade que o Botafogo emprega em campo, seja na qualidade do seu treinador. O Botafogo teve um downgrade considerado em todos os aspectos, que isso começou em janeiro e vem até agora. Muito porque no começo do ano o Textor estava só preocupado com o Lyon. O Botafogo nitidamente ficou em último plano, vendeu todos os ativos que ele podia do Botafogo para empurrar o dinheiro para o Lyon, pegou dinheiro de tudo que é jeito do Botafogo para empurrar para o Lyon, e aí no meio do ano ele perdeu o comando do Lyon. E aí esse fluxo de caixa entre Botafogo e Lyon foi rompido, só que quando rompeu, o duto estava todo, né? O dinheiro tinha ido todo para lá e a gente não conseguiu trazer de volta. Isso causou um grande problema aí para o Botafogo, tem causado. A gente teve downgrade na ponta direita, downgrade na ponta esquerda, downgrade no centroavante, né? Downgrade na volância. Então, o único lugar que a gente conseguiu, na minha opinião, repor a altura é o gol. Eu acho o Neto um goleiro muito bom, do nível do John, se bobear até melhor. O Danilo, que veio teoricamente para o lugar do Gregory, não é a mesma posição do Gregory. E aí a gente saiu de Gregory para Newton, então o downgrade é de nota 8 para nota 4, né? O downgrade da ponta direita de nota 9, que era o Luiz Henrique, nota 7,5, que era o Júnior Santos no Botafogo, para nota 4,5, 5, que é o Arthur. Na ponta direita a gente saiu do Almada, que era nota 9, né, para o Montoro, que acho até um jogador aí, vamos dizer, nota 8, nota 7, e o Jefinho, que é titular, que é uma incógnita. Um jogo joga muito, outro jogo não joga, daqui a pouco tá na balada. O Botafogo caiu muito tecnicamente. E o comando técnico, não precisa nem falar, Arthur Jorge, um dos melhores treinadores que o Botafogo teve na história. Alguém teve a sandice de ideia de colocar o Renato Paiva até a metade do ano, um técnico ali que não tem técnico sequer para a Série A do Campeonato Brasileiro, e comprovou isso quando teve no Bahia, quando teve no Botafogo, e agora já foi demitido do Fortaleza. Um erro crasso do John Textor na escolha. E agora colocaram o David, que é uma aposta. É um estagiário, vamos dizer assim, né? Que foi efetivado, e daí você reza para que funcione. Me parece que um treinador que com futuro pode ser que dê bons frutos,
mas tem falhado muito em escalações, tem falhado muito na hora de mexer no time. Demora muito, lê errado o jogo e se mostra um pouco passivo à beira do campo. Isso me incomoda um pouco, ele parece que não participa muito do jogo ao longo da partida. Enfim, não me parece que era o momento para esse tipo de treinador. O Botafogo, que tinha saído de Renato Paiva, na minha opinião, precisava de alguém pronto para tocar essa reformulação de elenco. Então, 2025 do Botafogo, em referência, né, ao ano anterior, né, se a gente pegar essa referência, sai de um time dominador no país, dominador no continente, para um time mediano no país, já eliminado da Copa, no caso, continental, que é a Libertadores. Isso dá bem aí o tom do que é o ano atual do Botafogo. O Botafogo optou por isso. Lá em janeiro, poucos canais, poucas pessoas tinham coragem de falar o que estava sendo feito, né? Falar, gente, estão desmontando o time, estão desmanchando o projeto, estão deixando o Botafogo em segundo lugar em relação ao Lyon, estão deixando o Botafogo em último plano na Eagle. E aí as pessoas, com aquela defesa cega do Textor, como se quem criticasse o que ele faz de errado quisesse o mal dele, o mal do Botafogo, a saída dele momentânea, instantânea, perdão, do clube. Essas pessoas, né, que têm esse pensamento, prefiro nem comentar o que eu penso sobre isso, fechava os olhos pro óbvio. Não, tô papaivado. Pode procurar os perfis aí, todo mundo sabe o que acontece. Tô papaivado, Arthur é craque, calma, dá tempo para ele, né? É aquilo que a gente vem vendo. Venderam Igor Jesus, calma, Arthur Cabral do mesmo nível, né? A gente escuta. O Santi é um jogador ok, na minha opinião, até tá se adaptando, mas assim, comparar Santi com Almada também já vimos que não dá. A gente, das nossas principais peças que saíram, a gente perdeu qualidade em todas, perdemos qualidade na comissão técnica. E a janela de meio de ano que o Botafogo, desde que virou SAF, sempre usou para reforçar muito o seu elenco, esse ano foi usada também, a gente trouxe de fato reforços, mas acho que foi uma janela que não foi o que deveria ser. O Botafogo deveria ter trazido um ponto à direita fora de série. Continuamos só com o Arthur. A janela fechou, o Botafogo continua só com o Arthur. A gente deveria ter, na minha opinião, né, ido atrás de um primeiro volante de ótimo nível para suprir aí a saída do Gregory. O Marlon Freitas está numa fase muito ruim. Eu acho que o Danilo vai acabar ganhando a vaga dele de segundo volante no elenco. Para quem não entende, o Danilo e o Marlon, eles usam a mesma faixa do campo, a mesma posição, que é segundo volante. Nenhum dos dois, hoje em dia, é primeiro volante. Não tem aquele cacuete de marcação, de atuar entre os zagueiros, de ser muito bom no combate. Então, na minha opinião, o Danilo e o Marlon disputam a mesma posição. Isso é um problema, porque, teoricamente, o Danilo viria para o lugar do Gregory. Isso é que o Gregory, saindo, a sustentação defensiva do Botafogo ficou muito fragilizada. Quando joga Danilo junto com o Marlon, o Botafogo sofre muito. E aí o fraquíssimo Newton, para quem não acha ele fraquíssimo, ele é fraquíssimo, mas ele pelo menos sabe marcar. Então obrigatoriamente o Newton virou titular do Botafogo em 2025. Lembre do time em 2024. Em 2025 o nosso titular do primeiro volante é o Newton. Isso dá a tônica, como eu falei, do que é o 2025 do Botafogo. Então a gente deveria ter ido atrás de um ponta-direita extra classe, não fomos. Deveríamos ter ido atrás de um primeiro volante extra classe, não fomos. O Botafogo contratou o Danilo, contratou o Cris Ramos aí, né, como a gente falou, contratou o Gabriel, ali zagueiro do Volta Redonda. Ali antes da Copa do Mundo tinha contratado o Tuco Corrêa, tinha contratado o Montoro sim, uma excelente contratação, mas ainda tem 18 anos. Nosso elenco está fechado e ficamos com uma lacuna enorme na ponta direita, ficamos com uma lacuna bem considerável como na primeira volância, né? Entendo que a gente tem uma lacuna técnica no ataque, porque eu acho que nem o Cris Ramos, nem o Arthur Cabral são do nível do Igor Jesus, então a gente também teve uma deficiência agora aí, mas é o que tem. E com o que tem, o Botafogo pega o Vasco, que é o meu segundo ponto. Botafogo e Vasco vão jogar quarta-feira que vem agora. Botafogo, na minha opinião, amplo favorito, porque é mais time, porque o Botafogo, com esse downgrade bem grande que a gente teve, o que aconteceu foi que a gente saiu de ser o primeiro time do país, que ano passado o Botafogo foi o primeiro time do continente do país, disparadamente, era o melhor time, melhor elenco, e disparado. E a gente saiu dessa posição para terceiro, né? Na minha opinião, hoje o Botafogo é o terceiro elenco do país, atrás de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras nessa ordem, né? Acho que o Botafogo é o terceiro elenco do país, e foi tão mal treinado pelo Paiva, os resultados foram tão ruins antes do David assumir, que o Botafogo não consegue estar em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi desclassificado para a LDU na Libertadores, que é um time muito, muito abaixo tecnicamente da gente.
Mas isso tudo é consequência do mau planejamento. Na verdade, o Botafogo claramente não é que ele se planejou mal, ele não teve planejamento. O Botafogo foi vivendo o ano de 2025 da forma como ele se apresentava. E fomos sobrevivendo e estamos ainda sobrevivendo. Então hoje nós temos o terceiro elenco, na minha opinião, do país, mas não estamos na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O único campeonato mata-mata que estamos vivos é a Copa do Brasil. E aí entramos no jogo contra o Vasco. Botafogo favorito, mais elenco que o Vasco. O momento também é melhor, o Botafogo com o David tem bons resultados, né? Apesar de muitas vezes as partidas serem ruins, ele falhar na escalação, como eu falei, falhar nas mexidas, mas o Botafogo, mesmo com tudo isso, é favorito, trouxe para casa o jogo de volta com empate fora, então a gente tem aí uma vitória simples como resultado necessário para se classificar. O Botafogo é mais time, entendo que o Botafogo deve se impor contra o Vasco, precisa se impor, e precisa passar de fase. É a única chance de título do ano que sobrou. O Botafogo perdeu Supercopa, Recopa, Carioca, Mundial, Libertadores. 5 títulos em 7 meses foram jogados na lata do lixo pelo seu John Textor e sua trupe. E há quem defenda esse ano do Botafogo, né? Eu bato desde janeiro no que o Textor vem fazendo e no Textor em si, porque você não sai de um projeto super campeão e desmantela o time como ele fez. Acho que nunca na história do esporte alguém fez algo tão grotesco com um clube como ele fez com o Botafogo de 24 para 25. Bom, Vasco, um time que na mão do Diniz provavelmente até vai se acertar um pouco mais do que vinha. O Vasco contratou zagueiros, que era grande deficiência, mas é um elenco bem abaixo do Botafogo, na minha opinião. O Botafogo muito provavelmente deve ir contra o Vasco com Neto, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles. Eu acho, e aqui é um achismo meu, que o David vai tentar de novo o Danilo com o Marlon Freitas. Acho que ele está com dificuldade de ter o peito necessário para barrar o Marlon. Então acho que vai Danilo e Marlon na volância, em que pese eu acho que deveria ir Newton e Danilo. Sim, gente, a nossa nossa melhor opção de primeiro volante em 2025 é Newton. Bom, acho que ele vai acabar indo com Marlon e Danilo, porque ele vai ter aí uma semana de treino para tentar encaixar os dois em campo. E aí, se ele for minimamente razoável com a análise dele, vai jogar com Santos pela direita, Savarino de camisa 10 e Jefinho pela esquerda, Arthur Cabral de camisa 9. Essa é a provável escalação do Botafogo. Não sou Fogão Net, não sou Globo, mas olhando o que o Botafogo tem apresentado em campo, quem está disponível para ser escalado, me parece que ele vai, como eu falei, com Neto, Vitinho, Caio Barbosa, Telles, Danilo, Marlon, Santos pela direita, Savarino, camisa 10, Jefinho, esquerda, Arthur Cabral. Me parece essa é a base. Se tiver alguma modificação nessa escalação, acho que seria o Newton entrando como titular no espaço de primeiro volante. E daí, na minha opinião, quem deveria ir para o banco é o Marlon Freitas. O Danilo tem jogado muito mais que o Marlon Freitas nos últimos jogos. Apresenta um estágio físico muito mais apurado para fazer um box-to-box, né, que é ir e voltar. Agrega muito mais ofensivamente do que o Marlon. O Marlon sai melhor um pouco o jogo, mas o Danilo sai sob pressão melhor. O Danilo é muito mais rápido, o Danilo entra na área, pisa, finaliza de longe, de fora, de dentro, chuta bem. É mais jogador que o Marlon Freitas. Temos que passar do Vasco. A obrigação do Botafogo esse ano é tentar o título da Copa do Brasil. O planejamento foi muito falho até o final. O ano já fechou de janela, então posso falar, o Botafogo não se planejou para esse ano, não para ser campeão. O Botafogo claramente levou o ano no piloto automático. Espero que em 2026 tudo isso seja revisto, a começar pelo elenco, a começar pelas lacunas e a começar por trazer jogadores decisivos, que era o que nos fez campeão em 2024 e nos tornou um time comum em 2025. Precisamos de jogadores decisivos. Os pontas, o atacante, esses jogadores têm que ser de nível decisivo. É isso que precisa mudar para o ano que vem. O Botafogo já tem um esqueleto de time, agora precisa que o ponta direita seja um jogador extra classe, precisa de um primeiro volante extra classe e de repente um ponta esquerda extra classe, porque o Jefinho é bom jogador quando quer jogar, mas acho que seria um bom reserva e não deveria ser o titular. Beleza, galera? Temos o jogo com o Vasco quarta, todo mundo ansioso, não sei o que vai ser do jogo, espero uma vitória, mesmo que magra e simples, temos que passar para as semifinais. Grande abraço, a gente se fala, beijo.